Imagine ser enterrada viva, não por um crime de sangue, mas por permitir que uma chama se apagasse. Este era o destino imposto às vestais de Roma. Mas o que o Império jamais soube é que por trás da pureza forçada existia um ritual proibido, uma forma secreta de sobrevivência, um código de saúde e resiliência biológica que essas mulheres usavam para manter sua mente e corpo intocáveis, driblando a tirania do estresse. Em minutos, você vai mergulhar na arquitetura da pressão romana para entender como o corpo reage ao medo constante. Você vai descobrir como a rigidez de um império moldou a saúde mental das sacerdotisas e, mais importante, o que o regime alimentar e psicológico delas pode nos ensinar hoje sobre longevidade, desintoxicação e o controle do cortisol. Prepare-se, vamos expor o pacto silencioso de saúde que as vestais foram obrigadas a esconder. Para entender o peso do segredo, precisamos primeiro sentir o ar gelado do templo de Vesta. Não era apenas um trabalho, era uma sentença de 30 anos. Uma década de aprendizado, uma década de serviço e uma década ensinando as próximas. Durante todo esse tempo, a regra era absoluta: manter o fogo sagrado, o coração pulsante de Roma, aceso. E a punição para o fracasso? A mais fria e lenta das execuções. A sociedade romana via as vestais como virgens divinas. Eram as únicas mulheres com poder legal, com status que as permitia andar de carruagem, perdoar criminosos. Mas este poder vinha embrulhado em uma casca de terror. A virgindade delas não era apenas um voto moral, era a garantia biológica de que a pureza do Estado seria mantida. E a pureza, para os romanos, era a fonte de toda a saúde e prosperidade. O estresse. Pense nisso. 30 anos sob vigilância constante. O corpo de uma vestal era um campo de batalha químico, onde o cortisol, o hormônio do estresse, deveria estar constantemente em níveis alarmantes. O corpo humano, quando confrontado com a ameaça existencial, como ser enterrada viva, entra em modo de sobrevivência, desviando energia de funções não essenciais, como digestão e reparo celular. A perda de vitalidade, o envelhecimento precoce, a neblina mental causada pelo estresse crônico, estes eram os inimigos silenciosos que ameaçavam as sacerdotisas mais do que qualquer inimigo externo. Se o segredo da longevidade e da saúde é a gestão do estresse e a pureza interna, como uma vestal, vivendo sob a sombra da forca, poderia atingir isso? O paradoxo era violento. Elas deveriam ser puras para Roma, mas precisavam desenvolver uma pureza ainda mais profunda, uma pureza biológica, apenas para si mesmas. E é aqui que entra o ritual proibido. Não era uma oração macabra, mas uma arquitetura de autocuidado e dieta avançada, oculta sobre as vestes da piedade. O regime oficial imposto às vestais era austero: pão de espelta, uma espécie de trigo antigo, água e ocasionalmente vinho misturado com água. Era uma dieta que simbolizava o desapego e a santidade. Mas esta dieta, se seguida à risca por 30 anos de pressão intensa, resultaria em colapso nutricional e mental. O primeiro pilar do ritual proibido era a dieta da resiliência oculta. O que a vestal comia para neutralizar o cortisol que inundava seu sistema? Elas não podiam publicamente ostentar banquetes, mas tinham acesso privilegiado a produtos que os romanos acreditavam ter propriedades medicinais e divinas. Pense no azeite de oliva virgem. Em Roma, ele era mais do que alimento, era medicina. Enquanto o público consumia azeites de qualidade inferior, as vestais tinham acesso ao azeite mais puro, prensado a frio, que era usado para untar o corpo e, crucialmente, consumido em pequenas quantidades como elixir. O azeite de oliva de alta qualidade é rico em polifenóis, que hoje sabemos serem poderosos antioxidantes e anti-inflamatórios. O corpo da vestal, inflamado pelo estresse crônico, precisava desesperadamente dessa defesa. O azeite não era apenas nutrição, era um escudo celular contra o desgaste. Depois havia o mel. O mel, especialmente o mel de rosmarim ou tomilho, era considerado um presente dos deuses. Era permitido em doses controladas, mas secretamente usado como ferramenta de regulação metabólica. O mel true é um prebiótico suave.
Em um mundo sem geladeiras e com riscos constantes de infecção intestinal, a saúde do intestino era a primeira linha de defesa imunológica. Elas sabiam instintivamente que o intestino, o nosso segundo cérebro, precisava de suporte para gerenciar a ansiedade. O mel era o alimento silencioso para o seu eu interno. Mas o grande segredo alimentar estava nos vegetais e ervas que elas cultivavam no pequeno jardim interno do Atrium Vestae, disfarçado de horta para oferendas. Enquanto os romanos comiam repolho e lentilhas, as vestais cultivavam e consumiam doses concentradas de ervas amargas e folhas verdes específicas. Pense na rúcula selvagem e no dente de leão. Estes vegetais, ricos em micronutrientes e clorofila, são potentes desintoxicantes do fígado. O fígado é o principal órgão de processamento hormonal. Quando o corpo está em constante estresse, o fígado fica sobrecarregado com a eliminação de hormônios do estresse e toxinas ambientais. O ritual proibido incluía a infusão dessas ervas amargas em água quente, consumida antes do nascer do sol. Não era um chá cerimonial público, era um ato privado de limpeza hepática, para garantir a clareza mental e a estabilidade emocional, essenciais para não cometer erros que poderiam levar à morte. Elas buscavam a puritas, pureza não apenas moral, mas biológica. A verdadeira ameaça para uma vestal não era o invasor bárbaro, mas o lapso de memória, o erro na vigilância, a distração fatal. A pressão exigia um nível de foco que o estresse crônico naturalmente destrói. A segunda parte do ritual proibido era a medicina da quietude, a gestão neurobiológica da atenção. Enquanto a maioria dos romanos buscava a distração dos jogos e do vinho, as vestais buscavam o silêncio. Radical, não como punição, mas como método de restauração cognitiva. Elas passavam longas horas olhando para a chama de Vesta, não como um símbolo, mas como um objeto de meditação focada. A neurociência moderna nos diz que o foco sustentado em um objeto ou som repetitivo, como a queima da madeira, acalma o córtex pré-frontal, diminuindo a atividade da amígdala, o centro do medo e da reação. O ato de observar a chama não era apenas manter o fogo aceso, era um treinamento mental profundo, uma forma de neurofeedback ancestral. A mente da Vestal, bombardeada pelo medo do Vites, o chicote do Pontifex Maximus e o pavor do enterro, precisava ser forçada ao estado de presença. Este exercício de quietude e foco era o antídoto biológico para a ansiedade. Ele permitia que elas reduzissem a produção de adrenalina e, em última análise, que seus corpos saíssem do modo constante de luta ou fuga. Pense na necessidade de clareza mental para uma mulher que tinha que memorizar rituais complexos e manter a compostura na presença do poder imperial. Elas estavam praticando, sem saber, uma forma de terapia cognitivo-comportamental, TCC. Seus pensamentos eram os inimigos. Ao focar na chama, elas desarmavam os pensamentos catastróficos. Isso nos leva a uma reflexão crucial sobre a saúde no mundo moderno. A Vestal vivia sobre a ameaça da morte física. Nós vivemos sobre a ameaça constante da sobrecarga digital e da pressão social. O cortisol que inunda nossos sistemas é o mesmo. A solução que elas encontraram no fogo e nas ervas amargas ecoa a nossa necessidade moderna de detox mental e de uma dieta que suporte a resiliência nervosa. A verdadeira questão agora é: como manter a sanidade e a vitalidade biológica quando sua vida depende da sanidade de uma chama? Se você já se sentiu esgotado, sob pressão constante no trabalho ou com a mente nublada pela ansiedade, preste atenção. A próxima parte é onde a ciência moderna se choca com a sabedoria ancestral, revelando exatamente o que elas faziam para driblar o estresse e prolongar a vida em um ambiente hostil. Um dos aspectos mais fascinantes e mais ocultos da vida das vestais era o manejo de suas próprias emoções, o que hoje chamamos de inteligência emocional ou regulação afetiva. Roma esperava que elas fossem estátuas de pureza, mas elas eram humanas, isoladas e impedidas de expressar a dor, o desejo ou o medo. A repressão emocional é um veneno biológico que, segundo estudos modernos, aumenta drasticamente a inflamação sistêmica. O corpo que não pode chorar armazena a dor em forma de doença.
O terceiro pilar do ritual proibido era o círculo secreto de apoio. As vestais não podiam ter amigas ou conselheiras externas. Sua comunidade era limitada ao Atrium Vestae. O segredo era a comunicação codificada e o suporte mútuo, disfarçado de ensino religioso. Quando uma vestal mais jovem entrava no templo, ela não recebia apenas instruções sobre rituais. Ela recebia um treinamento silencioso sobre o manejo da sombra. As vestais mais antigas, as Máxima, ensinavam às recém-chegadas como liberar a tensão física sem quebrar a compostura. Isso incluía técnicas de respiração profunda e controlada, o que hoje conhecemos como pranayama ou respiração diafragmática. A respiração lenta e rítmica é o interruptor biológico do sistema nervoso parasimpático, o modo descanso e digestão. Em um ambiente onde correr ou gritar era proibido, a respiração se tornava o único meio de autodeterminação física. Elas praticavam isso silenciosamente durante as longas vigílias da noite. O ato de inalar e exalar conscientemente, 7 segundos para inspirar, 7 para expirar, era o verdadeiro ritual de purificação. A pureza não estava na virgindade, mas na habilidade de purificar o próprio sangue de adrenalina e cortisol. Além disso, havia o uso da lavagem purificadora. Enquanto a maioria dos romanos tomava banhos públicos, as vestais tinham acesso a fontes internas sagradas. Elas usavam essas águas não apenas para higiene, mas como terapia de contraste. Elas alternavam entre água fria e água morna. A exposição breve ao frio, o que hoje chamamos de banho de imersão fria ou terapia de Wim Hof, é um método potente para reduzir a dor, aumentar a circulação e dar um choque no sistema imunológico. Para a vestal, essa prática tinha um significado duplo. Simbolizava a purificação, mas biologicamente era um reforço brutal e eficiente do sistema de defesa do corpo. O corpo que se acostuma ao choque frio é um corpo mais resiliente ao choque emocional. O segredo era que este ritual de hidratação e contraste não era obrigatório. Era uma escolha pessoal, um ato de rebelião interna, de querer viver bem e não apenas sobreviver. Voltamos ao aspecto dietético, mas desta vez sob a ótica da longevidade e da saúde reprodutiva, mesmo que esta última fosse simbolicamente negada. A longevidade média em Roma era baixa, mas as vestais, paradoxalmente, muitas vezes viviam vidas longas após cumprirem seus 30 anos de serviço, retornando à sociedade como mulheres ricas e respeitadas. Isso sugere que seu regime de autocuidado secreto funcionava. O alimento crucial que Roma lhes permitia em pequenas doses, mas que elas utilizavam como medicina interna, era a cevada fermentada ou a posca, uma bebida ligeiramente fermentada feita com vinagre e água, às vezes mel. A fermentação era a chave. Em seu ambiente estéril e controlado, a ingestão de alimentos fermentados era vital para a diversidade do microbioma. A vestal não comia iogurte, mas consumia bebidas e pastas que promoviam bactérias benéficas. Um microbioma saudável é diretamente ligado à produção de neurotransmissores, como a serotonina, que regula o humor. O ritual proibido, neste sentido, era um ritual probiótico. Elas estavam garantindo, através de alimentos escondidos ou disfarçados, que seu eixo intestino-cérebro estivesse em equilíbrio, prevenindo a depressão e a irritabilidade que seriam fatais para sua rotina. Concentração. Elas também utilizavam um ingrediente que era proibido para o consumo público excessivo, mas essencial para a saúde hormonal: o sal puro. O sal, especialmente o sal marinho não refinado, era caro e crucial para a regulação dos eletrólitos. O estresse crônico drena o corpo de minerais essenciais. A vestal, suando e sob tensão constante, precisava repor esses minerais para evitar fadiga adrenal e cãibras cognitivas. O sal não era apenas para temperar o pão, era para estabilizar o sistema nervoso. O segredo aqui não é apenas o que elas comiam, mas o timing da ingestão. Elas praticavam involuntariamente o que hoje chamamos de jejum intermitente. As refeições eram restritas, geralmente 2 por dia, e o foco estava na qualidade nutricional para manter a energia estável. O jejum regulado dá ao sistema digestivo tempo para se curar e ao corpo tempo para realizar a autofagia, o processo de limpeza celular que elimina células danificadas e é a base da longevidade.
O jejum forçado pelo regime austero romano era transformado pelo conhecimento secreto das vestais em um ritual de purificação celular. Elas transformavam a restrição em resiliência. Mas o ritual proibido tinha um componente final, o mais subversivo de todos, que tocava diretamente na sua identidade e na saúde emocional. Roma exigia que elas fossem virgens e, portanto, biologicamente incompletas do ponto de vista da reprodução. Mas a saúde feminina exige o equilíbrio hormonal, independentemente da atividade sexual. Como elas lidavam com o ciclo menstrual e as mudanças hormonais sem poderem demonstrar fraqueza? O segredo estava no uso de plantas com propriedades fitoestrogênicas e adaptogênicas. Elas consumiam infusões de sálvia e artemísia, ervas que eram conhecidas pelos romanos por auxiliar a regulação do ciclo feminino. A sálvia, em particular, era usada para acalmar o calor interno, o que hoje ligamos aos sintomas de desequilíbrio hormonal e menopausa, mas também à irritabilidade pré-menstrual. O ritual proibido envolvia a ingestão discreta destas infusões para garantir que o ciclo hormonal fosse o mais suave e estável possível. A estabilidade hormonal era, para a Vestal, a chave para a estabilidade emocional, e a estabilidade emocional era a chave para a sobrevivência. A maior traição e o maior segredo não era a perda da virgindade sexual, mas a perda da virgindade biológica. O colapso do sistema imunológico, a perda da clareza mental, a manifestação da doença. O ritual proibido era a defesa absoluta contra esse colapso interno. Elas entendiam que a saúde é a verdadeira riqueza. Em um império que valorizava o poder e a conquista, elas estavam secretamente cultivando o bem mais valioso, a vitalidade biológica e a invulnerabilidade mental. Elas transformaram a cela no laboratório, transformaram a pressão na prática. O medo não as paralisou, ele as forçou a encontrar uma excelência de autocuidado que superava a medicina pública de Roma. O que aprendemos com a Vestal é que a pureza não é a ausência de desejo ou de vida, mas a manutenção rigorosa do equilíbrio interno contra o caos externo. Seu legado não é apenas o fogo aceso, mas a prova de que, mesmo sobre a maior das tiranias, podemos encontrar a soberania sobre nossa própria biologia. O ritual proibido era o ato de escolher a si mesma, de garantir a própria saúde mental e física antes de servir ao império. E essa escolha é, em última análise, o ato mais radical de poder que qualquer um de nós pode exercer hoje. Deixe nos comentários se quer que eu faça mais sobre como as civilizações antigas gerenciavam o estresse e a longevidade através de rituais ocultos. Se esse vídeo fez sentido para você, o próximo vai te levar ainda mais fundo na sabedoria biológica que foi varrida para debaixo do tapete da história. O vídeo que está aparecendo agora revela o que quase ninguém sabe sobre os segredos de dieta e resiliência dos gladiadores e como eles mantinham uma força mental quase inacreditável, mesmo sabendo que a morte os esperava a qualquer momento. Clique nele e descubra a próxima camada dessa sabedoria ancestral.